Queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Ainda mais uma Europa totalmente indefesa, né? Saiu arrasada, né, da guerra, né, por duas vertentes, né, tanto pelo lado comunista quanto lado nazista, né, que, enfim. Então, aí essa integração global, vamos chamar assim, talvez tivesse sido um berço, um ideal. Mas eu queria que o senhor fizesse o contraponto, né, dos avanços que foram feitos depois, veio o Tratado de Roma, o de Maastricht, que fez exatamente a consolidação da União Europeia, e não sei como e em que ponto isso se transformou num globalismo. Retiraram-se as essências dos Estados, né, e passou-se a ser não uma integração, mas uma imposição de um sistema de poder que controlou um conjunto, né, de nações. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso antes da gente entrar no Brasil, que é importante mostrar o nível de subserviência, eu diria, de resignação de certos países que não precisavam, né, ter essa linha, por exemplo, o próprio Brasil como potência efetiva, né, a gente depois pode discutir isso melhor, mas eu gostaria de o senhor comentar sobre isso. Muito importante isso que você falou. Aquele momento ali do pós-guerra é um momento fundamental e tudo que foi criado ali, tudo que foi desenhado, praticamente acabou já, né? Desenhado justamente em função, né, de uma experiência terrível em toda a primeira metade do século XX. Então, só antes de falar da dimensão comercial e econômica, só lembrar a questão de direitos humanos, né? Eu falei, direitos humanos é mal usado hoje, mas é um ótimo conceito. Então, se você vai na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, uma das coisas que ela tem lá é o seguinte: um dos direitos do ser humano é escolher seus governantes mediante eleições livres. Tem outros adjetivos lá, livres, garantidas e tal. Bom, então você olha hoje grandes potências do mundo que estão simplesmente em default com isso aí, que não cumprem a Declaração Universal de Direitos Humanos. Por quê? Porque direitos humanos se tornou outra coisa. Direitos humanos, a Declaração de Direitos Humanos, antes de mais nada, uma reafirmação das liberdades clássicas, das liberdades, enfim, que vem desde o século XVIII, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de escolher seus governantes, né? Hoje se fala de direitos humanos, não, é sempre a criação de problemas, criação de confrontos entre supostas minorias e supostas maiorias, e sempre uma ferramenta usada contra os países democráticos, nunca contra os países totalitários. Bom, enfim, e na dimensão econômica, você teve ali o famoso acordo de Bretton Woods, né, do qual emergiram o FMI e o Banco Mundial, que esse sim ainda, sobretudo o FMI, ainda tem uma centralidade no domínio financeiro e, não por acaso, é justamente no mercado financeiro
que o Ocidente livre ainda tem uma primazia sobre as forças totalitárias. Por isso que China e Rússia querem tanto acabar com o papel do dólar. Não é por ser dos Estados Unidos, é porque é a moeda do mundo livre, né? Quer acabar com a primazia dos mecanismos de mercado nas finanças. Bem, o Banco Mundial já, enfim, hoje é pequeno em termos de financiamento de desenvolvimento, foi superado por várias outras entidades, inclusive hoje entidades aí ligadas à China, por exemplo, né? E então já não funciona a favor, como deveria, da liberdade e tal. E o GATT, né, que era o Acordo de Tarifas e Comércio, que se tornou, em 1993, a OMC, a Organização Mundial de Comércio. Qual que era o princípio do GATT, desse desenho do comércio mundial no pós-guerra, correspondente a toda uma mentalidade de liberdade e democracia? Era você não poder mais usar o comércio como ferramenta política. Identificou-se que um dos grandes problemas da primeira metade do século XX era a politização do comércio. Então, os países escolhiam seus parceiros comerciais não de acordo com a competitividade, com a qualidade dos produtos, mas de acordo com as alianças que iam se formando, e com isso se extrapolavam, se incrementavam as rivalidades, as tensões. Então, uma das ideias, olha, acaba isso, não pode mais ter politização de comércio, comércio é uma coisa para se comprar e vender livremente. Essa era a filosofia, né? A União Europeia, que começa como Comunidade Europeia, com o Tratado de Roma, de 1957, como você assinalava, já começa a relativizar isso, porque fala, não, a gente vai fazer aqui um bloco à parte, a gente vai ter uma política comercial à parte nesse bloco, e com exceções a essa regra de que você não pode discriminar, e com isso você depois gera, foi um dos princípios que geram hoje uma situação onde o comércio voltou a ser completamente politizado. Você tem a China, eu não gosto de você, não importo mais os seus produtos, o outro fala, não, eu gosto, eu vou importar de não sei quem. Isso é um causador de tensões globais. Por quê? Porque se dispensou aquele princípio básico. Agora, como é que a União Europeia se tornou o que se tornou? Bom, não é bem uma teoria da conspiração, mas uma figura que precisa ser estudada na origem da União Europeia é o seguinte: Alexandre Kojève, que era um russo, né? Kojève é o nome afrancesado dele, que foi para Paris nos anos 30, começou a lecionar sobre Hegel, se tornou o grande teórico de Hegel na França, influenciou toda aquela geração de filósofos franceses. Ora bem, Alexandre Kojève foi trabalhar no Ministério do Comércio da França, e ele é um dos principais digamos assim, inspiradores da estrutura da União Europeia, a partir de 1957, um sujeito que depois se declarou, não, eu sou stalinista, não é nem comunista, era stalinista. Eu acho que, é claro, é sempre assim uma tentação a gente personalizar as coisas, claro que tem muito mais elementos, mas eu acho que o Kojève é um símbolo de uma pílula envenenada que foi colocada na União Europeia lá no começo, através de um processo de integração econômico-comercial da União Europeia, levar, no fundo, a um processo de destruição justamente das bases tradicionais dos países, das nações europeias, né, e torná-las mais propensas a aceitar políticas e práticas totalitárias, né. E é isso que está acontecendo. Por quê? Sobretudo, então, a partir de 92, quando a Comunidade Europeia se torna a União Europeia, ela deixa de ser, e essa mudança de nome não é por acaso, ela deixa de ser primordialmente um mecanismo econômico, né, de facilitar as trocas entre os países, e se torna a promotora de uma determinada ideia de civilização, de uma determinada ideia de vida humana, né, onde não há mais lugar para a nação, não há mais lugar para o sentimento de pátria, onde crescentemente não há lugar para nenhum apego, né, nem de família, nem de comunidade, e uma certa destruição da história. Recentemente saiu uma resolução do Parlamento Europeu sobre a história, sobre o ensino da história, né, e basicamente é um exercício de recusa da própria história. Para dizer assim, olha, a história da Europa ela é cheia de
preconceitos, de racismo, de imperialismo, e nós temos que ensinar isso para as crianças, que a história europeia é, no fundo, uma herança ruim, né? Isso é o que o Parlamento Europeu hoje, que é uma instituição da União Europeia, quer ensinar. Então você vê que tem duas tenases aí, né? Uma política e cultural, trabalhando para acabar com a ligação das pessoas com seus países, com suas comunidades, que é fundamental para uma democracia. Democracia só existe quando você tem uma nação onde as pessoas se reúnem em torno de um sentimento pátrio que lhes permite controlar um determinado Estado. Quando as pessoas não têm um sentimento comum, o Estado impera sobre as pessoas, né? E, por outro lado, uma dimensão econômica de crescente vinculação, né, do comércio àquilo que não é comércio, aquilo que não é a produção, a competitividade, o lucro, ou seja, no fundo, visão de esquerda, uma visão marxista, se você quiser, né? Se deixar o mundo funcionando sem isso que o Milei está tentando fazer, né? Sem Estado controlando o comércio. Então o Milei fala assim: olha, não interessa, não vou cortar relações com a China, mas quem quiser comprar, compra, quem quiser vender, que vende. Não vou ficar bajulando a China, basicamente o que ele está indicando, para ter comércio com a China, né? Ele está desestatizando, propondo uma ideia de desestatização da ideia de comércio. Isso é fundamental, porque é uma volta àquele ideal, digamos, de 1948, né? Então, todos esses organismos, eles são, portanto, eles não são inocentes, né? Eles têm na sua criação, no seu desenvolvimento, a ONU foi muito bem criada, eu acho, depois foi ocupada por outras forças, mas eles vão tendo uma atuação que, no fundo, é contra a liberdade, contra a individualidade, contra tudo aquilo que a gente entende no Ocidente como democracia. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar
com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade